esse povo, Pai. Então, meu Pai, nos dá esse coração hoje. Aqueça os nossos corações nessa noite. Que quando ela estiver pregando, Pai, com o coração dela queimando, os nossos também possam queimar por amor a essas vidas que estão pedindo ajuda. Assim nós entregamos ela no teu altar, declaramos a tua bênção, a tua sabedoria, a tua revelação. Se assim você abençoa, diga amém. E adora o Senhor aí em nome de Jesus. Hoy voy a compartir con ustedes. Estoy muy contenta porque Jesús ya comenzó a compartir isso. Ok, e já vou para lá. Eu estou muito feliz porque Jesus já começou a compartilhar com a gente nessa noite o que Ele me falou para falar para vocês. Então, é de muita alegria. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse caminho que Jesus tem me chamado. Não só nos chamado como missionários, mas nos chamado como filhos a trilhar. Vou começar lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6:4 diz assim. Vocês estão levantando, né? Vamos ver se está aí certo. Deuteronômio 6:4. Amém? Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas, em sua casa e em seus portões. Senhor, muito obrigada porque essa palavra que o Senhor falou há muito tempo vem para a gente até hoje como um mandamento real. Que o Senhor, nessa noite, destrave os nossos ouvidos, destrave os nossos corações, que nós venhamos escutar o que o Senhor tem para falar. Nós venhamos estar em sintonia com o Senhor e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Isso que Deus falou para um povo, Ele falou para um povo muito antigo, vocês conhecem a história. Um povo que Ele escolheu como um povo seu, que foi o povo de Israel. Mesmo esse povo peregrinando por 40 anos, Deus escolheu um povo como o seu. E Ele nos chama, e Ele chamou esse povo à obediência. Esse ouça, no original é chamar. Não acho que seja desse jeito que eu estou falando, mas é chamar Israel. Que significa não só ouvir, mas significa obedecer. Obedeça, filhos. E Deus ele falou isso para o povo muito tempo atrás. Para obedecer. Ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E um pouquinho depois, Jesus ele continua esse versículo e fala: e ame o seu próximo como a ti mesmo. A gente aqui na terra, como filho de Deus, a gente só tem esse papel. O que a gente precisa fazer? Amar o Senhor por Deus e amar o próximo. Com tudo que a gente tem. Com tudo que a gente tem, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. O nosso chamado aqui é obedecer. E a obediência é muito difícil. Porque obedecer, às vezes, você está com o olho fechado e acreditar que tem alguém que está te guiando por esse caminho. E acreditar que aquele que te chamou é aquele que fala para você amar ele, é aquele que cria um caminho para você. E ele não só cria o caminho para você, ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho. Nesses dias, eu passei 5 meses fora. E esses 5 meses eu estava trabalhando na escola de treinamento discipulado. Que a escola é como se fosse o vestibular da Jocum. Que ela prepara novos missionários para viver no campo. E são 5 meses, 3 meses teórico, 2 meses prático. Essa escola eu fiz há quase 2 anos
2 anos atrás, quase 3 anos atrás, e Deus falou para eu trabalhar, e era tudo que eu não queria na minha vida. Eu queria que esse caminho que Deus tinha me chamado para trilhar seja com missionários experientes, seja com gente que já sabe. Eu quero aprender, não acho que é só de mim, mas eu quero aprender com gente que já viveu. Mas Deus me chamou, e às vezes Ele chama a gente a aprender com quem também está aprendendo. A gente sempre tem alguma coisa nova para aprender com Deus, cara, sempre tem. A gente nunca vai chegar na hora do expert, nunca vamos ser. Mas tem gente que já passou por coisa muito difícil. A gente conhece histórias de grandes pregadores que já viveram cada coisa. A gente conhece até desses aqui. E muita coisa que eles passaram, a gente não vai precisar passar. Porque eles já passaram, o caminho não é deles. Eles abriram o caminho pra gente. A gente não precisa. Não precisa. Abriram e já asfaltando. Abriram e asfaltaram, e agora a gente passa saltando. Como se passar saltando também fosse fácil. Não é? E não só eles, a gente escuta de outras pessoas, outros missionários, grandes pessoas que fizeram maravilhas, de pessoas que levantaram do coma, de pernas crescendo, de dinheiro aparecendo, de gente sendo transladada. E a gente escuta essas histórias na Bíblia. Mas essa certeza que a gente precisa ter, e eu falei com vocês no domingo, na pregação de oferta, é que a gente não pode viver ou só ver as histórias dos outros. Deus nos chamou para viver a nossa própria história. Deus nos chamou para viver a nossa própria história. E com Ele. E a nossa história com Ele, se a gente caminhar no caminho da obediência, a nossa história vai ser louca. Igual o pessoal da Bíblia. Porque o Evangelho é assim. O Evangelho é assim. Ele não é cômodo para a gente. Todo momento a Bíblia nos tira do comodismo, chama a gente para atravessar caminhos que às vezes outras pessoas passaram, mas vai ser diferente. A rota vai ser diferente para a gente, graças a Deus, porque a gente não é igual. Eu não tenho a mesma história de vida que ninguém, você não tem a mesma história de vida que ninguém, porque Deus te criou único. Mas nós temos o mesmo chamado. Amar o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. A gente vai traçar rotas diferentes. A gente vai ir por direções diferentes. Mas o nosso caminho é o mesmo. Esse caminho é o próprio Jesus. Esse caminho é o próprio Jesus. E Deus já estava falando isso comigo faz tempo. No domingo, meu pai também falou isso. E essa frase ficou na minha cabeça. O Evangelho, ele é caminho. A Bíblia, ela é caminho. Jesus é o caminho. Não é rota, não é direção, é caminho. Ele é caminho. Jesus é caminho. O caminho já está trilhado. Você pode ir por rota diferente, pode pegar uns atalhos, sobe e desce, diferente, mas o caminho é o mesmo. Leva para o mesmo fim, que é para perto de Jesus. E esse caminho que Ele nos chama para viver não é sozinho, não é solitário. É que a gente leve outras pessoas para junto. Vamos junto. Eu estou indo para esse caminho aqui em direção à cruz. Vamos junto. Porque a história que Deus transformou, a sua história, Ele também quer transformar outras pessoas através da sua história. E aí eu estava lá trabalhando nessa escola sem entender o porquê Deus me chamou para trabalhar com novos missionários. Eu disse, tá bom. Deus, como assim? Eu acabei de chegar. Não sou nada, sou um bebezinho de missão. Tenho 2 aninhos, nunca vivi grandes coisas porque pandemia. E aí o Senhor coloca outras pessoas e eu tenho que direcionar elas junto com o Senhor. Como assim? Como assim? E aí eu fui entendendo por quê durante. Ano passado, quando eu fui para o Amazonas, no final do ano, Deus me falou que eu era proeira. Quem é proeira está na proa, que é a parte da frente do barco. E aí
está ali na frente do barco. Você é o primeiro a sair para amarrar o barco, para estacionar o barco. Você é o último a entrar porque você dá impulsionamento para o barco. Você que dá direção. Esse é o trabalho do proeiro. E eu ainda não tinha entendido muito. Não tinha entendido, tá bom. Como é que isso vai se aplicar na minha vivência, no meu dia a dia? E aí, Deus disse, eu não estava lá na base, eu estava em Porto Velho. E aí Deus disse que iam ser 2 equipes que iam sair para a prática. A equipe sul, que ia para o sul do Brasil e para o Uruguai, Chuí e Uruguai. E a equipe Peru e Colômbia. E eu já sabia, tá bom, Deus, eu sei que vou Peru e Colômbia. Tudo bem. E eu era dessa equipe. Nessa equipe fomos 6 pessoas. 2 obreiras e 4 alunos. 2 obreiras cruas, eu e mais uma. Nossa primeira viagem internacional da nossa vida inteira. Nunca tínhamos ido. Nunca. Na verdade, eu falo que eu fui, porque eu fiquei 5 minutos na Venezuela. E eu conto como minha viagem internacional. 5 minutos ali dentro. Mas a gente nunca tinha feito nada e agora, o que Deus fez? Deu uma equipe na nossa mão. A gente estava responsável por 4 pessoas. Algumas pessoas eram mais velhas que a gente é responsável por gente mais velha que a gente. Mas a gente continuou, por quê? Obedeça, filhinhos. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E que essa palavra seja verdade nos seus dias. Seja a sua palavra rema. A nossa palavra para continuar é obedecer. Obedeça. Apesar de, porque sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter. Sempre vai ter sempre vai ter. Aquela coisa que puxa a gente para trás. Obedeça apesar de você. Obedeça apesar do seu eu, obedeça apesar das circunstâncias. Obedeça. Obedeça. Mesmo sem entender, obedeça. Esse é o nosso chamado, obedecer. Lá em Provérbios 16, 1. Eu fui entendendo esse versículo que faz muito sentido pra gente. Enquanto vocês estão abrindo, pra gente ir pra Colômbia, pro Peru primeiro, a gente precisava de contato, porque a gente fazia contato. E aí, depois do contato, a gente precisava de um lugar para ficar. A gente tinha. E depois, a gente precisava de dinheiro de passagem. O dinheiro de passagem que a gente não tinha. A nossa equipe, mas como eu falei, é uma verdade, que seja uma verdade para você. Não é sobre dinheiro, é sobre coração, é sobre obediência. E obedecer é uma decisão. É uma decisão. Eu não sou obediente, eu decido obedecer. Isso me torna obediente porque eu decidi, apesar das circunstâncias, apesar que não faz sentido, eu decido obedecer, eu decido prosseguir. E aí, outra coisa, acho que meu pai não sabe disso. A nossa equipe tinha 4 alunos, 2 desses alunos, eles tinham pagado o tempo teórico dele, porque você só vai para o prático, só compra passagem se você pagou lá atrás, porque a gente não vai acumular dívida. Mas 2 dessas uma faltava metade da escola para acabar e outra faltava a escola inteira. A escola inteira. E ela não iria. Ela não iria para o prático porque precisava pagar a escola inteira. Mas Deus falou. Deus falou que ela ia. Deus falou que a gente ia junto. Deus falou que a gente ia como equipe. Como? Ninguém sabe. Como? Ninguém sabe. Que eu não lembro, mas eu acho que quase R$6.000 o valor do teórico. Ela tinha pagado só a inscrição da escola, uma escola inteira. E aí,
O Senhor faz tudo com um propósito, aos ímpios para o dia até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelos pecados. Com temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O nosso plano era ficar 3 semanas no Peru, no lugar onde a gente tinha conseguido, e a gente respondeu lá, a gente sabia que ia responder o que Deus estava falando com a gente, e depois, 3 semanas na Colômbia, pronto, voltamos para o Brasil. Mas o dinheiro da Colômbia chegou? Não. A gente ia de avião. O dinheiro não chegava de maneira nenhuma para a gente ir para Cartagena. E a gente ficava como, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Mas, quando não está dando certo, é questão de coração. Tinha alguma coisa desalinhada no nosso meio. Tinha alguma coisa desalinhada. Porque Deus, Ele não vai mudar a sua rota se tiver tudo certo. Você faz planos, um homem faz planos. Aqui, eu estou caminhando pelos meus planos. Que legal. Mas, quando o seu coração está errado, a gente não consegue caminhar. A gente estagna. Não consegue sair do lugar. Porque o nosso coração está errado. Não é sobre dinheiro, não é sobre plano, é sobre coração. O nosso coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. E a gente precisa entrar na mesma frequência. A gente precisa entrar na mesma frequência. Então, como a gente faz os 7 princípios da intercessão? Começa agradecendo a Deus. E o segundo é sondar o coração. Todos os dias a gente precisa sondar o seu coração. Pergunta para você mesmo: você já sondou seu coração hoje? Você já sondou seu coração hoje? Pergunta. Já sondou seu coração hoje? Porque pode ser que você esteja parado no mesmo lugar porque seu coração está sujo. Está sujo, alguma coisinha ali, algum perdão que não foi dado, algum abraço que faltou, algum lugar que você não conseguiu ir, alguma fala errada, alguma fala distorcida, alguma coisa pode ser muito pequenininha, mas você paralisa o seu andar. E eu vou contar uma coisa para vocês: você não paralisa só seu andar, você paralisa o andar de quem está perto de você. Uma equipe inteira, 6 pessoas. A gente não conseguiu. Eita! A gente não conseguiu caminhar por causa, às vezes, de um coração. Um coração que estava sujo. Um coração. Uma pessoa. Em todos os dias, a gente não, o nosso trabalho não é fazer. Esse seu coração está sujo. Eu sei que seu coração está sujo. Não. Deus, será que o meu coração está limpo? Será que a gente não está caminhando por causa de mim? Maturidade é saber reconhecer isso. Saber reconhecer que às vezes seu coração está sujo. Ok, está tudo bem, a gente é humano. O problema está se você quiser continuar, deixar seu coração sujo. E aí está o problema. Nós somos fadados ao pecado, tá intrínseco na gente. Nossa, palavra difícil. Está dentro da gente. O pecado está dentro da gente. E aí? O que a gente vai fazer? Sondar o nosso coração. Pedir perdão. Reconhecer que a gente é homem. Homem falho. Homem pecador. Homem frágil. É muito difícil para reconhecer. Porque às vezes a gente está numa posição superior. Nossa, não, eu sou missionária. Eu sou missionária. Deus me mandou para fora do Brasil. Eu sou homem. Homem frágil, homem pecador. Homem frágil, homem pecador. E aí a gente entendeu que a gente estava indo para o lugar errado. Não era para a gente ir para Cartagena. Deus nunca falou: vamos para Cartagena. Ele falou Cartagena. A gente encontrou pessoas de Cartagena. Ele nunca falou para a gente ir.
E aí, quando a gente alinhou o nosso coração, Deus recalculou a nossa rota. Imagina nosso coração como obreira, líderes de uma equipe. Estamos com 4 pessoas, num lugar que a gente não conhece. A gente precisa voltar para o Brasil com essas pessoas vivas. Vivas e sem se machucar. Porque senão o processo vem para jogo, mas vem para a gente. A gente precisa voltar com essas pessoas vivas para casa. E aí, Deus está mandando a gente ir para um lugar que não estava nem nos planos. Deus nos chama para sair dos planos. Dos nossos planos. Mas sempre esteve nos planos dele. Sempre esteve nos planos. Quando a gente orava há muito tempo atrás, a gente via essas cores. Está aqui. As cores: amarelo, azul e vermelho. Tem muitas bandeiras com essas cores. A cor da bandeira da Colômbia é amarelo, azul e vermelho. A cor da bandeira do Equador também é. E Deus falou pra gente: Equador. Deus falou, foi muito exato quando a gente pediu pra ele: Deus, por favor, a gente sabe aquela oração do burro que a gente precisa fazer? Porque Deus, ele fala a todo momento, de todos os jeitos, de todas as formas, é a gente que não ouve. Ele fala: Deus não fala comigo. Fala assim, você que não está escutando. Ou você não quer escutar. Ele fala assim, a todo momento, todos os jeitos, de todas as formas. E aí a gente começou a fazer Deus suplicando, porque uma das nossas palavras era orar sem cessar. Deus, por favor, eu sei que o Senhor está falando com a gente, mas tem como ser extremamente claro, extremamente assim, extremamente, como um cartaz. Por favor, Deus, dá um rota certinho, por favor, extremamente claro. A gente quase chorando para Deus, para ele ser extremamente claro. E ele foi. Ele falou: vocês não vão do mesmo jeito que vocês chegaram. Comigo. Não vão de avião. Vamos por terra. Ele falou: vocês não vão para Cartagena. Tá bom. Isso daí já estava certo no nosso coração. Aí ele falou: cansaço extremo vai ser na viagem. Que a gente tinha essa palavra de cansaço extremo. Mas no Peru a gente estava rico. Rico. Porque a moeda do Peru é baixa comparada ao real. E aí a pastora que nos recebeu falou um valor assim absurdo pra gente. E a gente conseguiu exatamente o valor. Mas tudo lá era muito mais barato. Muito barato. Então a gente estava rico, a gente conseguiu ir numa praia. A gente conseguiu comprar lembrancinha. A gente conseguiu comer chocolate todo dia. E pra mim isso é símbolo de riqueza. Eu me contento com pouco. Todo dia a gente comia chocolate. A gente tinha postre, que é sobremesa. Todos os dias. Pra mim isso é riqueza. Não sei pra vocês, pra mim é. A gente tinha dinheiro pra viver no Peru. Se Deus falasse: vocês vão ficar um mês só aqui no Peru, tudo bem. A gente vai conseguir sobreviver bem com esse dinheiro que a gente tem. Bem, que a gente ganhou arroz, a gente ganhou milho, a gente ganhava comida. Era chamado para comer nos lugares, comia pato, comia ceviche. Nossa, estamos ricos. Mas Deus falou: cansaço extremo vai ser na viagem. Tá bom. Então a gente vai de ônibus. Quantas horas? Algumas 10, outras 6, outras 12, outros 2 dias de viagem. Tudo bem, estamos aqui para isso, estamos chamados para isso. E aí Deus não acrescentou, porque ele já tinha falado: Equador. E vocês vão para uma rota de peregrinação. O Evangelho ele é caminho, não é direção. Quem dá a direção e quem dá a rota é Deus. Talvez alguma coisa na sua vida esteja estagnada porque você está olhando para o caminho errado, para a direção errada. Talvez alguma coisa não está andando porque você está olhando na direção errada. Pergunta para Deus: Deus, é essa direção mesmo que eu tenho que ir? Porque parece que tem alguma coisa errada e parece, sabe, essa sensação que a gente tem de não, tem alguma coisa errada, assim, parece que está dando tudo certo, mas tem alguma coisa errada. Talvez seja a nossa rota, talvez seja a sua rota, talvez seja a sua direção que precisa ser recalculada. Talvez seja isso. Pergunta para Deus, sonda o seu coração. Deus, fala para mim, como é que
onde que eu vou? Para onde que eu vou? Como é que eu vou fazer? Porque ele se alegra em falar. Jesus, ele se alegra em ser a nossa bússola. Ele se alegra. Ele não tem problema em mudar o nosso caminho. A gente tem problema em aceitar que ele mudou. A gente tem problema. E vale a pena. Vale a pena continuar obedecendo. Vale a pena continuar renunciando. Vale a pena continuar caminhando. Vale a pena continuar entregando a Deus. Deixa com ele as cargas pesadas. Deixa que ele leva. Deixa. Vai deixando pelo caminho. Tem alguma carga que você está levando extra. Porque você vai cansar. Você vai cansar. Pode parecer um negócio muito pequenininho. Mas você vai cansar. Deixa cair, deixa pelo caminho. Deixa no caminho. O próprio caminho, Jesus. Deixa nele. Porque ele não tem problema em carregar as nossas dores pela gente. Ele não tem problema em carregar as nossas angústias. Ele não tem problema que a gente refaça o caminho 1000 vezes. 5 vezes por dia. Ele não tem problema em recalcular a nossa rota. Não tem problema. É o nosso orgulho que tem. Porque o que as pessoas vão pensar se eu for por outro lado? Temor de homens. É o que assola os nossos dias. A gente não tem medo do que Deus vai fazer. A gente tem medo do que o outro vai pensar. A gente tem medo do que o outro vai pensar. Ai, mas a gente já compartilhou que a gente ia para o Peru e para a Colômbia. Como que a gente vai para um outro lugar do nada? Deus falou. Só obedece. No coração dos outros, ele que vai cuidar. Ai, mas o outro vai ficar pensando. Quem é você para dizer o que o outro vai pensar? Quem é você? O pastor? Não. Você não é ninguém. Você só é filho. E filho erra. Filho tropeça. Filho cai. Lá na base tem muitas crianças. E aí tinha uma criança que ela estava em processo de começar a andar. E aí ela era muito pequenininha, aí ela começava a andar e ela caía toda hora. E aí a gente tinha preocupado, vai levantar. E o pai dela ficava só olhando. Falava, não ajuda não, deixa ela cair. Deixa. Tá bom. E aí sempre quando ela caía, ele falava, vamos lá, o que você vai fazer? Ela levantava e ele se alegrava toda vez que ela levantava. Jesus, ele se alegra toda vez que você levanta. Amém. Ele não vai te acusar e colocar a mão na sua cara. Se você cair, porque você vai cair. Ele está acostumado com as nossas quedas. Aleluia. Ele está acostumado. Ele fez até um show fofinho para a gente cair bem. Às vezes a gente vai se ralar um pouquinho, mas é fácil. Ele está acostumado com as nossas quedas. O problema é que a gente fica preso no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer. Deus só mandou obedecer. Deus só mandou amar. Amar ele primeiro, depois amar o outro. Ah, mas o outro vai pensar isso daqui? Ama ele. Ama o erro dele, porque ele também está tropeçando que nem você. Ama o erro dele. É muito difícil amar quando o outro erra. E a gente pede amor quando a gente erra. Eu não ia falar nada disso. A pregação lá no legal ficou completamente diferente. E foi a mesma coisa, os mesmos versículos. Mas, cara, a gente vai cair. A gente vai tropeçar. A gente vai andar pelo caminho errado. O erro vai ser seu. O erro vai ser meu. Se eu quiser insistir no caminho errado. Se você quiser insistir no caminho errado. Deus está nos chamando para fazer o caminho de volta. Amém. A recalcular a nossa rota. Aleluia. Recalcular o nosso caminho. E a gente vai viver coisas incríveis que a gente nunca sonhou. A gente nunca sonhou. Mas não recalcula a sua rota, porque você vai viver coisas boas. Recalcula a sua rota, porque obedecer é muito mais fácil. Aleluia. É muito mais fácil. A gente viveu coisas incríveis. Eu fui pra praia no Pacífico. A praia do Pacífico. A água tem gosto diferente. Eu sei porque eu comi água.
em 2 semanas. Só uma delas. Mas a gente vai viver coisas incríveis quando a gente obedece a Deus. Eu não falava espanhol. Eu comecei a ler, eu tenho uma Bíblia em espanhol e eu li nos últimos dias, assim, eu só lia em espanhol, só meditava em espanhol, só orava em espanhol. E tudo que eu sabia fazer, graças, Senhor, por esse dia, graças, muitas graças. Era tudo que eu sabia orar. Tudo que eu sabia orar em espanhol. Mas eu estava ali, vamos lá. Assistia filme, via série. Quando eu cheguei lá, eu era tradutora da equipe. Eu não sabia falar espanhol. E eu traduzi uma equipe. E eu fiz a pregação inteira em espanhol. E só errei uma pronunciazinha ali. Porque quando a gente está no caminho da obediência, Deus faz. Deus faz. O idioma é muito importante para um povo. Hoje eu trabalho com povos. Deus tem me chamado para trabalhar com povos de cultura diferente. E aquilo ali é diferente de nós. Então tem me chamado para trabalhar com povos de cultura diferente. E o idioma é muito importante para uma cultura. Então quando você chega falando um espanhol bem falado, eles ficam, nossa, você é brasileira mesmo. Porque você se importou em falar a minha língua. Jesus, ele se importa em falar a nossa língua. E para a gente levar Jesus, a gente precisa falar a língua do outro. Mas a gente, como igreja, que está presa aqui nos 4 paredes, a gente só quer que o outro entenda a nossa língua. Mas a nossa língua é diferente da língua do outro. Da pessoa que está aí do lado. A nossa língua é diferente. E não tem problema nenhum em a gente deixar um pouquinho a nossa língua e falar a língua deles. Porque a língua é deles. A gente não pode querer converter alguém e já de cara, não, fala igual a mim, veste igual a mim. Gente, Jesus é o Jesus das culturas. Ele se interessa por cultura. Ele se interessou em falar a nossa língua. Por que a gente quer botar a língua do outro? E eu não estou falando só de Deus. Eu não estou falando só de idioma, de cultura. Mas eu estou falando de reino. A gente quer que a pessoa entre no nosso reino e que mude tudo. Jesus é um Jesus individual. Deus é um Deus individual. Ele fala com você de uma maneira diferente que fala comigo. De maneira diferente. Mas a gente quer ouvir só o profeta. Eu vou seguir só o que o profeta falar, amém. Mas ele quer falar com você. Amém. Ele quer falar com você. Ai, mas eu não sou crente ainda, tem pouco tempo de convertida. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Eu ouvi um testemunho quando estava em Porto Velho da uma mulher que hoje trabalha no mundo muçulmano. Ela é muito reconhecida trabalhando nesse mundo. No mundo muçulmano, que é um dos mais difíceis de se trabalhar de tudo, que é onde o João está. E aí, ela falou como ela se converteu. Ela estava num baile funk, sei lá se era baile funk, mas numa balada, com um cigarro na mão. E aí, uma pessoa evangelizou ela e aí deu um folhetinho. Ela chorou, aceitou Jesus, oh, glória a Deus. Sabe o que a pessoa fez? Deu um folhetinho para ela. Tá bom, agora você vai evangelizar outros. De cara, não, mas eu preciso de um preparamento. Eu preciso estar muito bem. A gente vai aprendendo no caminho. A gente vai aprendendo. Isso eu não estou dizendo para você continuar com seus erros. Porque o seu erro vai ser recalculado. Vai ser recalculado. Vai ser recalculado enquanto você anda. Igual o Google. Igual quando você vai no Google Maps, a gente está lá indo por esse caminho, errei o caminho, recalculando rota. Por aqui dá para ir. Por aqui dá para ir, mas o Google Maps não vai fazer nada se você estiver parado. O Google Maps, ele não vai fazer nada se você estiver parado. Ele só vai recalcular a sua rota enquanto você anda. Enquanto você anda. E ele não chama filho teimoso. Ele chama filho obediente. Porque quanto mais você quiser, não, eu sei que por aqui.
O meu pai. Ele tem um problema com o comércio. Ele tem um problema, porque ele acha que ele sabe alguns caminhos. Aí eu lembro de uma vez que deu um nervoso quando as meninas missionárias vieram aqui, a primeira vez que eu trouxe minhas amigas. E aí a gente estava indo pro. Você lembra disso? A gente estava indo para o aeroporto, já em cima da hora. E aí meu pai, não, por aqui. Aí recalculou a rota, vira por aqui, dá tempo, dá tempo. E aí quanto mais ele insistia no caminho dele, mais o tempo aumentava. Mais o tempo aumentava. Quanto mais você insiste no seu caminho, mais longe você fica. Quanto mais você insiste no seu caminho, mais longe você fica. O caminho de Deus é muito mais fácil. É muito mais leve. Vai ter praia, vai ter espanhol, vai ter chocolate. Vai ter comida boa. Você vai aprender a fazer comida. Aprendi a fazer uma comida muito boa. Sabe o que eu fiz pra vocês? Vai ter, mas se você obedecer e seguir o caminho dele. O convite hoje pra gente é que você deixe a capa de super-herói, deixe as armaduras, deixa. Você vai ir no caminho errado. Você vai precisar que ele recalcule a sua rota. Deixa ele recalcular. E agora que você tem a luz, você que está aqui dentro não vai poder apontar o dedo para o outro. Você está pensando, ai meu Deus, olha como é que está mudando. Quem está errado é você. Não aponta. Agora você tem a luz sobre isso. E se você, mesmo assim, apontar o dedo para o outro, quem está em pecado é você. Quem vai precisar organizar o coração é você, não é o outro. Jesus, Ele quer que a gente caminhe por caminho certo. Ele é o Deus que sonda o nosso coração, Ele nos conhece. Eu quero terminar com esse versículo que eu perdi, de Salmos. Perdi mesmo, não lembro onde eu coloquei, você lembra? Eu li ontem, sonda o meu coração, me conhece. Eu li ontem, deveria estar aqui. Cento e poucos. 139. Obrigada. 139. Isso mesmo. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e por diante e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Tem muita gente que está indo para o mesmo caminho que você. Muita gente. Aproveita a jornada com essas pessoas e deixa ela leve. Não é trabalho seu colocar carga para outro. Não é você que vai fazer isso. Não é você. Não queira colocar as cargas a mais que você carrega no outro. A carga é sua. É sua. Vai ficar pesada no caminho. Vai ficar. Vai ficar mesmo, porque Deus manda a gente levar a nossa cruz. E vai ficando mais pesada. Mas também vai ficando leve. De alguma maneira. Carregando a mesma coisa. Vai ficar leve. Porque tem alguém que está segurando o seu mochilão por você. Experiência própria. Vai ficar leve. Se a gente estiver indo para a direção certa. Deixa Deus calcular sua rota. Sonda hoje o seu coração. Sonda hoje o seu coração de verdade. Vê se tem alguma coisa. Porque o seu coração sujo pode estar atrapalhando toda a igreja crescer. Pega a responsabilidade para você. Pega a responsabilidade sobre o outro para você. É isso que Deus nos chama. Ama o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Pega a responsabilidade do outro para você. Ame o outro. Porque nesse caminho, ele sonda.
Ele conhece. Ele sabe quando você vai trabalhar. Ele sabe quando você não vai trabalhar. E outra pessoa não precisa saber disso. Ele precisa. Ele precisa. Então que hoje a gente faça essa oração. Deus, nos ensine a ser fiéis ao Senhor. Nos ensine a ter o nosso coração voltado ao Senhor. Nos ensine a ser direcionado pelos seus caminhos e não pelo nosso caminho. Não deixe que a gente ande por caminhos errados, por rotas erradas e ache que a gente está andando pela rota certa. Nós precisamos do Senhor nesse caminho. Nós reconhecemos que não sabemos nada. Nós não sabemos orar, nós não sabemos falar, nós não sabemos pedir, nós não sabemos nos vestir. E nós somos completamente necessitados do Senhor. Nós reconhecemos que somos servos. Que a gente não está aqui para a gente. A gente está aqui para o outro. A gente vive para servir o outro. Senhor, eu reconheço que isso é verdade nos meus dias. Eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui pelo outro. E obrigada por isso. Obrigada porque eu tenho força para lutar pelo outro. Obrigada porque o Senhor me deu essa força imbatível e que eu posso carregar as dores de outro. Muito obrigada por isso. E muito obrigada porque o Senhor me deu força também para reconhecer quando o outro precisa carregar as minhas dores. Quando o outro precisa carregar as minhas cargas. Senhor, recalcula a nossa rota. Recalcula o nosso caminho. Nós reconhecemos que o nosso caminho é o Senhor. É o Senhor. E isso é verdade nos nossos dias. Essa é a verdade que não vai mudar. O nosso caminho é o Senhor. E nós precisamos que o Senhor nos ordene para onde a gente precisa ir. Nós sabemos que vamos viver coisas incríveis, mas nós não queremos caminhar pelas coisas incríveis que vamos viver. Nós queremos caminhar porque é certo, porque é obediência, e obediência é servidão. Nos ensine a colocar nesse lugar de servos, porque a gente está aqui pelo outro, apesar dele, apesar de mim, apesar do nosso coração, apesar das nossas dores, apesar das nossas falhas. O nosso chamado é obedecer pelo outro. E é uma honra ser o nosso caminho, na nossa rota recalculada pelo Senhor. Muito obrigada mesmo, Senhor, e que essa palavra venha entrar no coração dessas pessoas, que venha ser verdade. Não deixe que eles saiam daqui e esqueçam do que o Senhor está falando. Porque eu tenho certeza que o Senhor preparou essas pessoas, o Senhor preparou esse lugar, o Senhor preparou esse tempo que é agora. E que nosso coração esteja pronto para escutar o Senhor recalculando na nossa rota. Em nome de Jesus. Amém.